Quem vai estruturar a concessão? Né? A estruturadora, o consórcio de empresas que está estruturando aquela concessão já teria que considerar os aspectos climáticos de monitoramento de impacto climático dentro dos processos e dentro do estudo técnico, econômico, ambiental, social, de logística, ambiental, jurídico, de todo esse processo. E eles não estão fazendo isso, ou pelo menos estão considerando isso um ponto menor do processo, e ele não é um ponto menor. Se a gente vai estruturar projetos de 25 anos, de 30 anos, de 35 anos, a gente só tem uma possibilidade, que é incluir o aspecto climático hoje. ESG Talk. Diálogos do Clima. Convidado de hoje, Guilherme Gonçalves. Olá, pessoal. Estamos em mais um ESG Talk e hoje temos um convidado especial que vai trazer novidades sobre um tema que é extremamente relevante no campo da agenda das mudanças climáticas, que trata-se do financiamento climático. E hoje estamos conosco com o Guilherme Gonçalves, ele é economista climático, especialista em gestão da sustentabilidade e responsabilidade corporativa e também em gestão estratégica de empresas pelo Instituto de Economia, Unicamp. O Guilherme Gonçalves possui mais de 16 anos de experiência no setor das mudanças climáticas e economia circular. O Guilherme Gonçalves é diretor técnico da G&G Clima e coordena uma importante área de financiamento no projeto Cidade Presente, uma cooperação entre o governo da Alemanha e o governo brasileiro por meio do Ministério das Cidades. Inclusive, Guilherme, primeiro gostaria de saudar a sua presença, lhe dar as boas-vindas e já introduzir o nosso tema de hoje, compartilhando a experiência que nós estamos tendo no projeto Cidade Presente e que tem se dedicado a apoiar e subsidiar diversos municípios brasileiros na transformação para cidades e lugares mais sustentáveis e que possam conciliar tanto o desenvolvimento ambiental, urbano, social, o empreendedorismo de uma forma integrada. Então seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês, participar do ESG Talks. Tiago também, prazer. Esse tema é um tema fundamental para todo o planeta, né? A questão do financiamento climático, como que o financiamento climático ele chega de fato na ponta, né? A gente tem um desafio grande hoje em relação ao sistema multilateral, em relação aos compromissos climáticos, né? As metas dos NDCs, a questão dos frameworks de financiamento e cooperação internacional, e um desafio enorme conseguir transformar todos esses instrumentos e essas discussões que são realizadas no âmbito multilateral, né, e transformar isso em ações concretas que realmente transformam, né, o planeta, transformam o território, os municípios, os estados, né, os entes subnacionais, e também contribuem para o desenvolvimento de tecnologias, de inovações, de ações de redução de emissões que sejam de fato estruturantes, né, e contribuam também com a resiliência e com a adaptação. Então, é um enorme prazer estar com vocês aqui e vamos falando e discutindo aí os temas ponto a ponto. Maravilha, maravilha. Eu queria, assim, já muito bom ter começado com essa introdução de o multilateralismo e as dificuldades de se aplicar o financiamento climático para que o dinheiro chegue na ponta que precisa. Guilherme, então assim, olha, eu queria que você comentasse com a gente, já deste início, uma situação que foi bem, que chamou muita atenção nesse último encontro do SB60 na Alemanha, né, que eu estive presente. E esse encontro é exatamente para revisar os documentos que foram aprovados na COP28, preparar os documentos e o terreno para a COP29 esse ano no Azerbaijão. Mas um assunto que chamou bastante atenção: cadê os 100 bilhões de dólares por ano
que o Acordo de Paris preveu e que os países envolvidos tinham que colocar nesse fundo. Nunca apareceu esses 100 bilhões, mas saiu um artigo falando que em 2022 esses 100 bilhões esteve presente. E esses 100 bilhões atingiu a meta do Acordo de Paris. Só que a grande crítica é que esse dinheiro, na verdade, era de diversos mecanismos, era de empréstimos, eram de refinanciamentos de algumas situações. Então, assim, e hoje se fala em trilhões de dólares já por ano, não bilhões de dólares. Guilherme, você acompanhou essa discussão? Você entende que foi aplicado 100 bilhões de dólares? E agora, esses trilhões de dólares que nós estamos falando, nós vamos chegar nisso mesmo? Tem dinheiro no mundo para esse volume de transação? Bom, acho que você tocou num ponto-chave, né? 100 bilhões de dólares, né, como compromisso de contribuição dos países desenvolvidos, né, para contribuir com a mitigação e adaptação nos países em desenvolvimento, e principalmente nos países, né, em pior situação social e de vulnerabilidade, né, ambiental, é um número um tanto quanto fictício, né? Ele foi estabelecido dentro do contexto da discussão e do compromisso das partes, porém tem um grande desafio que é qual é o entendimento de cada país em relação à origem, em relação à fonte do recurso, como enquadrar esse recurso dentro do financiamento climático. Então, o financiamento climático, o primeiro ponto é que não existe uma definição única do que é financiamento climático, né? Porque o financiamento climático ele pode ser diversas coisas, né? Desde dos incentivos, dos subsídios, do crédito, do dinheiro não reembolsável, do dinheiro reembolsável, do dinheiro para fomentar as tecnologias climáticas, os serviços, né, climáticos, as ações realmente de transformação locais. Então, não existe um consenso, né? Então, a forma como cada país entende a sua contribuição, ela também varia, e por isso, né, dentro da perspectiva dos países desenvolvidos, eles informaram que, de fato, foi colocado esses 100 bilhões de dólares, né? Mas esses 100 bilhões de dólares, muitas vezes, ele é simplesmente uma realocação de recursos já existentes. Perfeito, e, de alguma forma, esses recursos são chancelados ou eles são carimbados com uma perspectiva climática, uma perspectiva ambiental, uma perspectiva de mitigação, enfim. Então, a gente tem um cenário que não existe um entendimento único do que é financiamento climático. Se você me perguntar, existe os 100 bilhões de dólares? Existe, sim. Foi colocado 100 bilhões de dólares dentro de uma perspectiva dos países que não é um consenso, né? E isso é um problema, né? Porque o entendimento das necessidades, principalmente dos países em desenvolvimento, é diferente do entendimento daqueles países que estão contribuindo com os recursos, e é por isso também que a gente está vivendo um momento de transformação e de reforma do sistema multilateral dentro do contexto da discussão do G20, né? Então, a gente tem todo esse panorama, é um panorama complexo, não é nada simples, né? Porque prejudica em muito outro conceito importante que é o da transparência, né, Guilherme? Então, como ter transparência na alocação desse recurso, na aplicação e para o seu fim, que é a mitigação dos efeitos de eventos climáticos extremos, né? Então, aí, inclusive, o projeto da GIZ, né, Sérgio, que estamos trabalhando juntos, tem essa pegada, né, da mitigação como uma ação que precisa ser financiada dentro das vulnerabilidades identificadas em cada um dos municípios, né? Exatamente, Tiago e Guilherme. Eu acho que esse é um ponto que nós poderíamos explorar hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo do SG Talk, que é justamente essa cooperação internacional que nós estamos tendo oportunidade de trabalhar em conjunto, onde as consultorias
conseguem subsidiar municípios e governos subnacionais, não só na obtenção do financiamento propriamente dito, mas antes mesmo deste financiamento, na promoção de projetos que estejam convergentes com essa agenda ESG, que são variáveis determinantes para a obtenção desses recursos. Ou seja, como que nós podemos apoiar os governos subnacionais, estados e municípios a desenvolver projetos alinhados com a pauta ESG e alinhados também com os requisitos necessários para a obtenção de recursos, sejam eles a fundo perdido ou mesmo financiamentos climáticos voltados predominantemente, como é a pauta da GIZ, para o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, ou seja, a adaptação das nossas cidades a esse cenário de mudanças climáticas. Perfeito, Sérgio. Acho que a gente tem um desafio grande e específico, que é a ação climática local, né, e a participação dos municípios, das cidades dentro desse contexto, né? Quando a gente fala de financiamento climático como um todo, né, a gente está pensando aí a discussão entre países, mas quando a gente pensa no nível municipal, o recurso que chega de fato para os municípios é muito pequeno, né? Existe inclusive um estudo que foi conduzido pela Climate Policy Initiative que demonstra claramente que o dinheiro não está chegando nos municípios, né? Então esse é um ponto central. E aí, dentro desse contexto, né, a cooperação Brasil e Alemanha, por meio da GIZ, né, implementada pela GIZ e pelo Ministério das Cidades, eles identificaram já essa necessidade alguns anos atrás de ser trabalhado o tema do financiamento e da melhoria do acesso ao financiamento climático para os municípios. Isso foi acordado entre os dois países, né, como um tema prioritário, e a gente está, nesse momento, trabalhando dentro do contexto do projeto Cidade Presente, Desenvolvimento Urbano Sustentável, exatamente para conseguir melhorar as condições de financiamento dos municípios brasileiros, né, com esse enfoque do desenvolvimento urbano integrado, do desenvolvimento urbano sustentável, justo, resiliente, né? Então tem um enfoque também na perspectiva de gênero. Então tem todo esse contexto, que é um contexto que tem uma certa complexidade técnica, mas que precisa principalmente ser entendido pelos gestores municipais, pelos técnicos municipais, como uma oportunidade para os municípios brasileiros, para eles acessarem recursos mais baratos, recursos que eles não tiveram acesso até o momento, e que eles, de fato, consigam financiar projetos mais estruturados, com uma perspectiva ESG, com uma perspectiva dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também, dentro desse contexto. Então, eu acho que a gente está trabalhando aí, né, é um prazer aí trabalhar em cooperação com a GOPA da Alemanha, com a MIR, né, com a Orbitec, todas as consultorias que estão envolvidas aí nesse processo para conseguir, de fato, que esse projeto seja um sucesso. Ô, Guilherme, Né? é bem interessante, porque são várias camadas, né? Então nós temos hoje os ODS, nós temos os critérios ESG. Ô, Guilherme, na prática, assim, então hoje a gente sabe que os municípios podem ir lá no Fundo Clima diretamente e buscar esse recurso, que é um recurso barato, mais barato, e por isso, né, tem essa origem. Muitos poucos municípios sabiam disso, por isso dependiam de determinadas agências de fomento, né? Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, temos o BDMG, que era quem captava esse recurso e distribuía para os municípios, mas aí quando chegava, a tarifa já não era tão competitiva como se pegasse direto. Então o município pode. Pergunta provocativa, Guilherme. Uma comunidade que representa um grupo mais vulnerável numa determinada área de uma cidade que tem índices de vulnerabilidade grande e forte, essa instituição, esse grupo de pessoas da sociedade civil organizada, claro que dentro de um CNPJ, estando estruturado,
ele pode conseguir também ter acesso ao financiamento climático para gerenciar e resolver o problema dele ali, local? Olha, você tocou num ponto, Thiago, que ele é chave. Existem caminhos, acho que talvez complementando, né, seu questionamento, existem caminhos para o financiamento ser realizado por outros atores, por outras entidades, para que esse recurso chegue, né, no território, na comunidade, na periferia, na favela, numa encosta específica, Exato. num local de vulnerabilidade alta de enchente, enfim. Atualmente, eu diria que não tem muito recurso disponível para isso, né? Naturalmente, existem as fundações, existem os grants, existem os recursos de doadores internacionais, principalmente, que podem contribuir com ações pontuais, mas aí a gente está falando principalmente de estudos, de avaliações, de diagnóstico, né? Todos esses temas que a gente trabalha também, né? Que vocês também trabalham. Então, a gente consegue fazer um estudo? Sim. Consegue buscar um recurso para apoiar um projeto, um plano diretor, para apoiar um plano participativo, um plano de ação climática, uma análise de vulnerabilidade climática? Consegue, né? É possível? Sim, mas não é para infraestrutura, não é para ações mais robustas e tudo mais. Por outro lado, eu queria comentar um tema que já existem algumas iniciativas, principalmente dentro do governo federal, de se buscar alternativas ou de se construir um modelo de financiamento que consiga fazer com que o dinheiro chegue na sociedade civil, em instituições da sociedade civil, não governamentais, OCIPs, enfim, para que essas instituições possam implementar projetos concretos. Contudo, ainda existem alguns entraves, né? Entraves jurídicos, entraves administrativos, entraves de prestação de contas, né? Então, existe também uma discussão complexa, que é de quem fica a responsabilidade técnica do projeto, né? Quem vai assumir, de fato, essa responsabilidade por uma obra específica, né? Uma obra, por exemplo, de contenção de encosta, uma obra de redução de risco, né? Ela tem uma responsabilidade técnica associada bem importante, né? E a instituição vai assumir essa responsabilidade, né? Então tem tudo isso, porque a responsabilidade também não pode ficar com aquele técnico, por exemplo, do Ministério, que vai liberar o recurso, né? Então tem uma discussão complexa por trás disso, mas ao mesmo tempo já existe uma movimentação. Principalmente eu vejo que essa movimentação está sendo capitaneada pela Secretaria Nacional de Periferias, que naturalmente já trabalha com regiões mais vulneráveis, né? Então eles já têm esse enfoque. Então eles estão trabalhando, tentando encontrar, existe um processo, né, de discussão sobre isso, mas ainda não está resolvida a situação, né? A gente espera que esse processo consiga avançar nesse ano, no próximo ano, para que, de fato, seja viável que esse recurso chegue nas comunidades, nas associações, nas fundações, nas OCIPs, e que eles consigam implementar ações locais específicas. Já é uma ótima notícia. Sim. O Guilherme, dentro dessa pauta, né, do recurso e também desse suporte técnico, conseguir acessar as comunidades e os governos subnacionais, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, já em algumas oportunidades, outros arranjos também territoriais, como a figura dos consórcios intermunicipais. Eles se organizam, os municípios se organizam, constituem um consórcio intermunicipal, que normalmente a partir dessa organização eles vão conseguir desenvolver diversas temáticas, da mobilidade, a questão do saneamento, os resíduos sólidos urbanos, o próprio desenvolvimento integrado e sustentável. É possível também que esses consórcios possam acessar esses recursos, tanto técnicos
quanto financeiros, não é mesmo? Eu gostaria que você comentasse sobre essa questão de um arranjo territorial regional, porque isso tem dado muita tração a projetos mais estruturadores do território e, de certa forma, você consegue conjugar aqueles municípios de dinâmica econômica mais frágil com aqueles municípios que têm uma dinâmica econômica mais estruturada e maiores e melhores recursos, beneficiando uma região mais ampla, não é mesmo? Sérgio, eu sou um entusiasta do tema, né, da regionalização e dos consórcios intermunicipais, mas fazendo uma avaliação fria, né, sem tender, né, lógico que eu defendo os consórcios, eu acho que do ponto de vista do financiamento, a gente ainda está engatinhando na temática dos consórcios. Eu acho que existe um desafio concreto hoje, que é nítido que o consórcio pode resolver problemas regionais, principalmente na temática de saneamento, né? Estamos falando aqui da regionalização da água e esgoto, da regionalização dos resíduos sólidos urbanos. O Brasil não vai conseguir chegar nem perto da universalização do saneamento sem que os consórcios funcionem, então a gente tem que ter isso em perspectiva, mas do ponto de vista prático do financiamento, né, apesar da regulamentação já permitir que os consórcios tomem financiamento diretamente e não dependam do financiamento dos entes consorciados individualmente, muito poucas operações de financiamento convencional já foram realizadas. Então, a gente está realmente engatinhando. Existem várias discussões sobre isso, né? Uma delas é a possibilidade de criar fundos garantidores para consórcios, operações inovadoras, né, de garantia para os consórcios se financiarem, né? Mas aí a gente está falando alguns entraves ainda existentes, principalmente do ponto de vista aí, né, das garantias e do sistema realmente do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro e das instituições financeiras, porque a própria Caixa Econômica Federal, o BNDES, eles ainda têm grande dificuldade de financiar um consórcio. Para eles é muito mais fácil quando tem, por exemplo, um consórcio. Esse consórcio passa por um processo de estruturação de uma concessão. E aí ele financia a concessionária, ele financia o agente privado, ele financia a PPP, e aí é um financiamento direto, é um financiamento específico, né? Tem um fluxo de caixa definido para esse projeto que vai ser, que pode ser usado dentro do processo, né, do Project Finance e tudo mais. E para essas instituições, esse tipo de financiamento é um financiamento simples. Mas um financiamento para o ente consórcio público é um financiamento super complexo. E as próprias instituições financeiras ainda não estão preparadas, ou pelo menos não conseguiram resolver esse problema. Então, colocando esse adendo, né, o financiamento para o consórcio é uma dificuldade. O consórcio é uma solução? Sim. Sim. Mas o financiamento do consórcio, a gente está vivendo esse desafio, né? A gente está correndo para conseguir melhorar essa situação, mas o financiamento climático para um consórcio é uma discussão que ainda não está na pauta. Eu acho que a gente tem que colocar isso um pouco em perspectiva, porque o financiamento climático pode ajudar muito os consórcios públicos, mas isso ainda não está na pauta de discussão nem dos consórcios e nem dos arranjos de financiamento existentes hoje. E eu acho que se a gente puder colocar isso na pauta, Sérgio, se vocês puderem levar isso para os consórcios aí, principalmente para os consórcios do Norte e Nordeste, que são os consórcios que mais precisam, que são as regiões que mais dependem dos consórcios para avançar nesse tipo de serviço público, que são serviços públicos essenciais, né? Então, realmente seria um grande benefício para essas regiões e a gente, em paralelo, trabalhar com o governo federal, trabalhar com as instituições financeiras para que a gente consiga destravar esse financiamento aí para os consórcios públicos. Perfeito, porque o que a gente tem percebido na nossa experiência cotidiana é justamente, normalmente um organismo multilateral,
ou mesmo nacional, ele financia os aspectos técnicos que vão subsidiar uma modelagem desse consórcio de processo de concessão, de parcerias público-privadas, mas, como você disse, no momento da infraestrutura propriamente dita, é normalmente o privado, o concessionário, que acessa esse recurso. Mas, no entanto, esse primeiro recurso e essa assessoria técnica tem sido fundamental para modelar, estruturar e proporcionar o desenvolvimento desses novos negócios. Mas entendemos também que essa é uma pauta que pode destravar grandes regiões, integrar os diversos temas. A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, Guilherme, as próprias regiões metropolitanas, né, que já estão instituídas e definidas a partir aí do Estatuto da Metrópole, que tem agora como determinação desenvolver os seus planos de desenvolvimento urbano integrado, mas, no entanto, eles lidam com essas funções públicas de interesse comum, como a mobilidade, o saneamento, a saúde, os resíduos sólidos, tantos temas que atingem a qualidade de vida das pessoas, mas eles não conseguem, como instituição, como arranjo institucional, acessar os recursos necessários. Então, acho que essa é uma pauta realmente importante, já que nós estamos falando de uma jornada para a COP30, que acontece em 2025 em Belém, eu acho que nada mais oportuno também de endereçar esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade para ser discutida pelas quase 200 partes que a gente espera que compareçam em Belém em 2025. Achei sensacional esse gancho final, Guilherme, que você deixou, que era uma das questões que a gente iria perguntar, né, sobre o futuro do financiamento climático, sobre inovações, mas essa perspectiva eu acho que é uma tendência emergente, factível e viável para estruturar várias questões que são ainda gaps dentro do financiamento. Então, assim, pessoal, vocês viram que hoje foi o financiamento na prática, como que ele chega, como que ele pode chegar, suas dificuldades, suas lacunas e como que a gente pode, numa perspectiva de futuro, ampliar as possibilidades de financiamento climático, como nos arranjos citados tanto das regiões metropolitanas como nos consórcios municipais. Eu vou aproveitar esse tema, né, porque a gente tem uma discussão ampla sobre a questão das metrópoles, sobre a questão, né, das regiões metropolitanas, mas a questão da institucionalidade por trás das regiões metropolitanas e quem seria o agente de fato, né, que vai captar esse recurso, que vai implementar as ações. Isso é um grande desafio que a gente enfrenta, né? É uma agência metropolitana, é uma instituição específica criada para isso, qual é o objetivo, né? Isso muitas vezes tem vamos dizer assim, um conjunto grande de cidades, né? Eu me lembro de já ter participado de um projeto lá que tinha acho que 15 cidades na região metropolitana, mas o município, a capital, né? O município chave ali, ele tinha o mesmo voto, a mesma influência de um município de 15 mil habitantes que estava ali, que tinha um impacto, né, pequeno na região e tudo mais, e tem umas discussões bem complexas sobre o financiamento, né, orientado para a transformação da região metropolitana e também da implementação da política climática metropolitana. Tem que ter uma governança, né, Guilherme? Uma governança. A governança, exatamente. Eu acho que a gente tá aí falhando nisso, né? Eu acho que a gente precisa avançar nisso. Seria fantástico se a gente tivesse realmente regiões metropolitanas capazes de atuarem conjuntamente com interesse e visão de futuro, com interesse comum, né? Porque muitas vezes é o interesse de uma cidade, ou de um prefeito, ou de um partido político, ou de uma orientação política, e a ideia é que seja uma visão de futuro, né, de longo prazo, com perspectivas
e metas de desenvolvimento, transformação regional e tudo mais. E a mudança climática entra nesse contexto, né? Se não tiver visão de futuro, se a gente estiver pensando na lógica eleitoral, no contexto do 4 em 4 anos, a gente não sai do lugar em relação a essa temática, né? E tem um outro, né, um outro aspecto, acho que o Sérgio comentou um pouco sobre o recurso para a estruturação das concessões. Esse é um tema muito na pauta, né? Existe as concessões subnacionais, que a gente poderia talvez dividir em alguns níveis, né? As grandes concessões subnacionais, elas tendem a estar relacionadas com os processos de estruturação do BNDES. Existem as concessões subnacionais que estão sendo estruturadas no âmbito do FEP, né, do Fundo de Estruturação de Parcerias e Concessões, que agora está novamente lá na Casa Civil e que tem a Caixa Econômica Federal como parceira nesse processo da implementação, e agora também tem aquele Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, que hoje está dentro do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e que também tem como objeto financiar projetos de concessões subnacionais, mas que está começando a entrar em operação nesse momento e que provavelmente vai viabilizar a estruturação de concessões de projetos em municípios menores ou em consórcios, enfim. Então, a gente tem toda essa discussão. Eu acho que dentro desse contexto tem um desafio grande, que é conciliar o interesse público e o interesse privado, então manter o rigor técnico e manter o interesse da redução do impacto ambiental, da redução do impacto climático dentro da modelagem da concessão, e a gente tem um desafio grande, que existe sempre um trade-off, né? Uma avaliação a ser feita entre a viabilidade econômica da concessão e da tarifa que vai depois ser cobrada por essa concessão pelo serviço público, mas também tem a necessidade de se colocar certos parâmetros de operação que se elas não forem estabelecidas pela entidade que contrata a estruturação da concessão, ela não ocorre depois. Então, não tem como você mudar depois o contrato, mesmo você tendo uma agência reguladora que, teoricamente, teria essa função, a agência reguladora não vai poder melhorar um contrato de concessão mal estruturado. E hoje a gente ainda tem um desafio grande, que é incorporar os aspectos climáticos dentro do processo de estruturação das concessões. Eu acho que, se eu pudesse fazer um destaque a isso, eu acho que isso é fundamental. Isso está sendo colocado de uma maneira um pouco lateral dentro da discussão, mas devia ser colocada como tema central. Aspectos climáticos, redução de impacto climático, redução de impacto ambiental, sendo considerado dentro da viabilidade econômica. E o resultado disso significa... O que seria, né, o resultado prático disso? Seria que quem vai estruturar a concessão, né, a estruturadora, o consórcio de empresas que está estruturando aquela concessão, já teria que considerar os aspectos climáticos de monitoramento de impacto climático dentro dos processos e dentro do estudo técnico, econômico, ambiental, social, de logística, ambiental, jurídico, de todo esse processo. E eles não estão fazendo isso, ou pelo menos estão considerando isso um ponto menor do processo. E ele não é um ponto menor. Mais então, uma diretriz que nós vamos levar, hein? Se a gente vai estruturar projetos de 25 anos, de 30 anos, de 35 anos, a gente só tem uma possibilidade, que é incluir o aspecto climático hoje. Ou seja, essa agenda climática deve estar na centralidade da governança e da modelagem de qualquer processo, seja ele de PPP, né, seja ele de captação de recurso, de concessão, de parceria público-privada, colocando essa variável, como você disse, até então ela é um pouco lateral,
na centralidade do processo. Até porque, dentro de um cenário de 25, 30, 35 anos, é justamente o resultado das mudanças climáticas que pode afetar de forma substancial o risco do negócio. Então, se isso não for analisado neste momento, você pode ter que lidar com uma variável que pode, inclusive, inviabilizar a prestação daquele serviço ou a continuidade daquela concessão. Bom, Guilherme, eu acho que a gente ainda teria muito mais para conversar, mas você trouxe elementos fundamentais para enriquecer o nosso debate e, principalmente, Guilherme, para poder convidar os nossos telespectadores, quem está nos escutando, nos acompanhando, a entender um pouco mais e de uma forma descomplicada, né? Como a gente costuma dizer aqui, traduzindo essa sopa de letrinhas climática para que isso possa estar inserido no cotidiano das empresas, do poder público também, dos gestores, para que essa qualificação possa também elevar o nível dos nossos projetos e principalmente a nossa capacidade de adaptação a esse novo cenário de emergência e de mudanças climáticas. Bom, Guilherme, eu tenho que te agradecer enormemente por essa parceria, mais do que o SG Talk, essa oportunidade de desenvolver metodologias, trabalhos e até mesmo consultoria em conjunto. Gostaria de compartilhar que nós estamos aprendendo muito com os técnicos, né, com você, com todos os consultores da GOPA, da GIG Clima, e tem sido um privilégio poder desenvolver esse trabalho com essa participação e com essa generosidade que vocês têm também para compartilhar as informações e nos ensinar para que essa jornada seja cada vez mais completa. Guilherme, eu também te agradeço aqui, tá no programa com a gente, com uma clareza de informações práticas que é fundamental para que a gente possa avançar nessa agenda do financiamento. Fica aqui nosso compromisso das duas diretrizes para a gente levar em alguns fóruns da COP29 e da COP30 sobre o financiamento na estruturação de consórcios, né, municipais, bem como essas premissas que devem estar nas PPPs, né, nas concessões que vão orientar os 25 anos de desenvolvimento desses projetos. Então, são duas pautas que eu gostei muito e entrou no radar aqui do nosso trabalho. Guilherme, suas palavras aí finais também pra gente? Bom, obrigado, Thiago, obrigado, Sérgio, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também, né, deixar claro que eu também aprendo muito com vocês, eu acho que o tema, né, da transformação urbana, das mudanças climáticas, do financiamento climático, é um tema multidisciplinar e é um tema que precisa da participação de pessoas especialistas de várias áreas. Então, né, vocês são grandes especialistas aí no desenvolvimento urbano, na questão, né, do urbanismo, da transformação aí das cidades, então também aprendo muito com vocês. E eu acho que a gente tem oportunidades aí enormes, né, para descomplicar um pouco essa temática. Eu acho que realmente existe uma confusão muito grande, às vezes, pelos municípios, pelos gestores, do que de fato é uma oportunidade ou do que não é uma oportunidade para o município. Ou para o consórcio, né? Para o consórcio é um pouco mais complexo ainda, né? Porque envolve um arranjo de municípios, mas é um prazer estar aqui com vocês e dizer para todo mundo que a gente está preparado para apoiar essa transformação na ponta, né? Nos governos subnacionais e ajudar a fazer com que esses projetos se viabilizem de fato e sejam financiados de uma maneira realmente transformadora para essas cidades. Obrigado. Então, Guilherme, eu gostaria de fazer um convite de público para que você e a GIG Clima embarquem conosco nessa jornada da COP30 em direção a Belém em 2025, para que a gente possa não só participar, mas compartilhar essas experiências também com quem nos acompanha, com quem nos apoia nessa jornada. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí nesse mais um episódio do SG Talk. Acompanhe nos canais oficiais
do Grupo Mir, todos os episódios, nós temos lá a playlist com todos os episódios e esse é um dos que pode ficar marcado como favorito. Obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Convidado de hoje, Guilherme Gonçalves. Direção e produção, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Edição e imagens, Edgar Paiva. Imagens adicionais, Mira ESG Solutions. Apoio e curadoria, ICLEI América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.